Senhores e senhoras, bom dia. Retomando a nossa 83ª sessão virtual do dia 7 de dezembro de 2021, vamos continuar com o último processo da pauta, o processo de recurso 3419. Invertemos aqui a ordem e anuncio o processo de recurso 3419-2019 e a de infração 2019-09774. Recorrente a Edmilson Rodrigues Sena, recorrido Célio Julgamento de Primeira Instância, conselheiro relator doutor Felipe Amaral, a indicação de procedência do feito em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere também a procedência do feito fiscal. Passo a palavra ao conselheiro relator para o início do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Matheus. Senhor presidente, que o auto de infração ele foi lavrado contra o contribuinte por ter deixado de adquirir e fazer a efetivação do módulo fiscal eletrônico, né? E assim foi apontado-lhe a penalidade como dispositivos infringidos, o artigo 1 da Instituição Normativa 10 de 2017 e diversos artigos da Instituição Normativa 27 de 2016. A multa aplicada foi a multa de 1.500 ofícios, na fórmula 123.7Q, da Lei 12.670. No momento da fiscalização, o contribuinte foi intimado a comprovar a aquisição e ativação do módulo fiscal. Dentro do período dado pela fiscalização, ele, de fato, adquiriu e efetivou, e, entretanto, por ter sido após notificado e fora do prazo do artigo da Instituição Normativa 10 de 2017, a penalidade foi efetivamente aplicada. O contribuinte, então, a defesa dele se limita justamente a defender que ele, dentro do prazo dado pelo fiscal, ele teria, sim, comprovado a aquisição e efetivação do módulo fiscal, né? Entretanto, no julgamento de primeira instância, né, esse argumento foi refutado, esclarecendo que, na verdade, o prazo que foi descumprido, né, que seja a penalidade, não é o prazo dado pelo fiscal no momento da fiscalização, e sim o prazo da própria Instituição Normativa, 10 de 2017. Então, por esse motivo, foi mantida a aplicação da penalidade, não foi reconhecida uma denúncia espontânea, né, dessa obrigação, e, consequentemente, foi mantida a autuação. O contribuinte interpôs um recurso bem simples, de uma lauda, basicamente pedindo a reconsideração e pedindo para o pagamento, né, do valor em 10 vezes, sem juros ou multa. A assessoria processual tributária reforça e ratifica os fundamentos do julgamento de primeira instância e opina pelo desprovimento do recurso, pelos mesmos fundamentos, né? Provada a materialidade, o decurso do prazo para ativação, e que o prazo descumprido não foi o prazo do fiscal, foi o prazo da própria Instituição Normativa que ele teria para ter adquirido, na verdade, até antes. Então, esse é o relatório, presidente. Doutor Matheus Viana, com a palavra. Senhor presidente, o relato curto, mais claro, objetivo do doutor Felipe, no sentido de que o descumprimento não é por não atender o agente fiscal naquele prazo, no sentido de, naquele prazo dado pelo agente fiscal, que ele teria que utilizar o equipamento. Não é isso. É comprovar que ele estava utilizando o equipamento. O prazo foi para ele comprovar que estava utilizando o equipamento. Porque quando ele exerce determinada atividade, ele é obrigado a ter esse equipamento. Se ele não estiver utilizando esse módulo fiscal, ele é então sancionado por não utilização. Só que para o agente fiscal poder chegar à etapa da sanção, ele, você está utilizando, me comprova, porque nos meus registros aqui, na Cefaz, você não está utilizando, não tem documento fiscal, não tem nada. Então, o prazo é para isso, só daí porque não cabe outra solução senão a procedência da acusação. Agora, é evidente que, sendo uma multa por descumprimento de uma obrigação tributária acessória, como eu refiz agora, se sair bem cedo, ele deve pagar, não sei, a redução talvez de 70%, não sei quanto é a redução. 90%. Hã? 90%? 90%, olha aí. Então, ele está pedindo parcelar em 10%, ele vai pagar só 10%. Sai melhor ainda. Né? Então, a Procuradoria entende que o caso é de procedência da acusação fiscal.
É isso, senhor presidente. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Não havendo discussão, como vota o conselheiro relator. Pois não, doutor William? Eu pensei que o conselheiro Felipe estava relatando, em seguida ia ser a conselheira Antônia Helena, que é também de modo fiscal eletrônico igualzinho. A discussão, doutor William, me permita, é igual, mas assim, a discussão da impugnação do contribuinte, do recurso, é porque ele alega que, na época, ele não aderiu ao módulo fiscal porque ele estava em processo de baixa. Ok. Mas tem outra discussão, tem uma a mesma matéria, né? Mas... É, a mesma matéria, mas tem uma discussãozinha um pouco diferente. Não é tão simples quanto esse. Doutor Felipe Amaral. Senhor presidente, conheço do recurso, voto pelo desprovimento, mantendo a decisão de primeira instância. Algum conselheiro vota em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega o provimento para confirmar a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificada em sessão pelo doutor procurador. Vamos agora para o processo de número 254/2020, auto-infração 2019-19317, Tainá da Silva Mesquita, recorrido, será julgamento de primeira instância, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes é a conselheira relatora, também indicação de procedência, julgamento singular, e pela Célula de Assessoria Processual Tributária, matéria, o não uso do módulo fiscal eletrônico, semelhante ao processo anterior, mas tem algumas particularidades. Com a palavra, a doutora Helena. Senhor presidente, é bem parecido com o processo anterior, apenas os argumentos de defesa são um pouco diferentes. Na verdade, a autuação também é por falta de utilização e ativação do módulo fiscal eletrônico, a empresa deixou de ativar e, consequentemente, utilizar em tempo hábil, antes de iniciar a apresentação fiscal, o módulo fiscal eletrônico de que trata a edição normativa 10/2017. Foi uma ação fiscal restrita, né, a empresa foi intimada a comprovar a ativação e a aquisição do módulo fiscal eletrônico, e a impugnação dela é apenas de uma única página, assim, bem sucinta, alegando que, ao receber a notificação, estava em processo de baixa, ou seja, a autuação, o período da infração é janeiro de 2019, esse é o período da infração. E ela diz assim, que quando recebeu a notificação, estava em processo de baixa, que a baixa foi realizada no dia 3/10/2019. Só que, como eu disse, o período da infração é janeiro de 2019. Bom, o processo vai para o julgamento singular, onde a julgadora singular diz que no período fiscalizado, a empresa estava cadastrada no CNAE 4772 e já estava sendo exigido um módulo fiscal eletrônico com previsão no artigo 1º, inciso 4, letra J da edição normativa 10/2017. Então, ela já estava obrigada, no período 9 de 2019, ou janeiro de 2019, ela já era obrigada a utilizar o módulo fiscal eletrônico nos termos da edição normativa 10/2017. Que não tem atividades que se trata de comprovação de uso e ativação, não tem, o agente, como é o julgador singular, não tem dúvidas de que se tratava de uma comprovação de uso e ativação do equipamento, uma vez que a aquisição está prevista no decreto 31.922/2016. A acusação restou caracterizada e o julgador singular entende aqui pela procedência, com aplicação da penalidade prevista no 123.7Q da 12.670, 1.500 UFIs. A empresa entra com recurso, onde também ela repete o mesmo argumento de que não adquiriu nem ativou o módulo fiscal, porque na época da intimação ela estava em processo de baixa. É a mesma, pede aqui a nulidade da autuação, porque ela diz que já está, quando foi citada, suas atividades estavam encerradas. Portanto, ela não teria como, naquele momento em que foi intimada, ativar o módulo fiscal, né? O processo segue para a assessoria processual tributária, onde a assessoria processual tributária diz que a empresa está enquadrada no CNAE 4777, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal,
tendo prazo para emissão do cupom fiscal eletrônico por meio de nota fiscal eletrônica de 1º de agosto a 31/10/2018, ou seja, durante esse período ela teria que ter adquirido e ativado o modo fiscal eletrônico nos termos da Instrução 10/2017, que não procede o argumento de que não aderiu ao modo fiscal porque estava em processo de baixa, até porque ela só foi baixada em julho de 2020, que o termo de intimação 2019 11.201, o contribuinte foi intimado para comprovar a ativação do modo eletrônico com data até a ciência do presente termos, conforme instrução 27/2016. A ciência do contribuinte foi postada em 2019, 26/9/2019. Logo, o contribuinte não estava acobertado pelo princípio da denúncia espontânea, uma vez que o procedimento fiscal já tinha se iniciado. Entendeu aqui o parecerista que realmente, a época do período da autuação, o contribuinte não ativou, a época que ela deveria ter ativado nos termos da instrução normativa, ele não ativou o modo fiscal eletrônico, portanto, diz respeito ao artigo 1º, 4C da instrução normativa 10/2017, ao que sugere aqui a procedência da autuação com a aplicação da penalidade 123.7Q da 12.670, incluído pela 16.258. Basicamente, senhor presidente, é isso que importa relatar. O único argumento da parte é esse, é que quando ela foi intimada, ela já estava em processo de baixa e por isso ela não adquiriu. Só que ela só foi baixada em 2020 e o período em que ela deveria ter aderido ao modo fiscal, adquirido e ativado pela instrução normativa já tinha se passado. Então, ela estava, assim, obrigada, em janeiro de 2019, ela já estava obrigada a ter o módulo fiscal, a ativar, adquirir e ativar o módulo fiscal. Obrigado, doutora Helena. Passa, então, o representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Então, presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, a doutora Helena colocou muito bem os fatos, de modo que acaba sendo um resultado mesmo do processo anterior, porque ela tinha a obrigação, ainda que ela tivesse em processo de baixa, ainda que estivesse encerrando suas atividades, mas naquele período que estava em atividade, ela estava obrigada a ter esse equipamento, a utilizar esse equipamento, e ela está sendo sancionada por conta disso, daquele período lá que ela deveria. Quer dizer, o encerramento, se fosse um ser vivo, mesmo assim ainda resultaria em obrigação, porque a gente acaba, mesmo quando a gente morre, as nossas obrigações permanecem aí, pelo menos se nós tivermos algum bem e tal. A empresa, do mesmo jeito, ela está encerrando suas atividades, mas ela continuou obrigada a cumprir com as obrigações anteriores. As suas obrigações não desaparecem com o seu encerramento, não. Então, essa é a razão pela qual parece que o caso é de procedência da acusação fiscal também, senhor presidente. É isso. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Não havendo, como vota a conselheira relatora? Senhor presidente, eu entendo aqui pela manutenção da decisão singular de procedência da autuação fiscal, porque conforme colocado aí pelo doutor Matheus, a época do período fiscalizado, ela estava, assim, obrigada, nos termos da instrução normativa 10/2017, ela estava obrigada a ter o equipamento, a adquirir e a ativar. Então, o processo de baixa só ocorreu posteriormente, em 2020, isso não é justificativa para que, à época dos fatos, ela não tivesse atendido a instrução normativa e adquirido o módulo fiscal e ativado. Algum voto em sentido contrário, senhores e senhoras? Não tendo nenhum voto contrário, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, nega o provimento para confirmar a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e do parecer da douta PGE. Passaremos, então, para o último processo da pauta, o processo de número 1876/2014, auto-infração 2014-03245, em que é recorrente Transfrios, Transportes e Comércio de Frios Limitada, recorrido, célebre julgamento de primeira instância, doutor Felipe Amaral, conselheiro relator, a indicação de procedência em primeira instância e parcial procedência pela consultoria tributária. Doutor Tiago Moraes Almeida Vilar,
foi regularmente intimado, entretanto, comunicou que, por problemas particulares, não poderá participar da sessão. Passo a palavra ao doutor Felipe Amaral para o início do relato. Obrigado, senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Matheus, Ivaneide. Senhor presidente, o objeto da autuação foi eu vou fazer aqui a leitura rápida da emenda. Lançar crédito indevido de ICMS em virtude de operação que não esteja acobertada pela primeira via de documento fiscal. A empresa em lead lançou crédito de ICMS decorrente de lançamentos de documentos fiscais de compra, os quais não foram apresentados a esta auditoria as primeiras vias de documentos fiscais conforme solicitado. E aqui ele relata nas informações complementares que essas aquisições foram compra de combustíveis, né? Constatamos que o crédito ICMS é referente às aquisições de combustíveis e junta no arquivo magnético essas operações e conclui pela não apresentação dessas primeiras vias que o crédito seria inidôneo, que não teria sido, ou melhor, que teria sido crédito indevido. O período é 2009, né? Bem antigo, a época dos fatos, de janeiro a dezembro, e o auto de infração foi lavrado em 2014, em abril de 2014. Tá? A infração apontada foi com base tipificada no artigo 65, inciso 8, do regulamento ICMS, inciso 8 do ICMS, que diz: quando a operação ou prestação não estiverem acobertadas pela primeira via do documento fiscal, assim, não dá direito a crédito, que foi dado, né? Quando a operação ou prestação não estiver acobertada pela primeira via do documento fiscal, salvo comprovação do registro da operação ou da prestação no livro de registro de saídas do contribuinte que as promoveram, ou sendo documento fiscal inidôneo. Então, aqui, o contribuinte, ele apresenta sua defesa, ele suscita primeiro uma nulidade por impedimento do agente fiscal, ele traz aqui uma fundamentação, né? Em sua defesa, ele acaba fazendo uma diferenciação entre ordem de serviço, mandato de ação fiscal e portaria, e na visão dele, como seria um ato de lançamento originário, somente poderia ter sido por portaria, então ele entende que o mandado de ação fiscal, utilizado pelo agente, ele seria documento inidôneo, que teria ocasionado aí um impedimento. E no mérito, o que é que o contribuinte ele explica? Ele diz que, no momento da fiscalização, ele remonta, né, que eram documentos físicos, que já eram muito tempo de ocorrido, e que o fiscal ele teria sido intransigente com relação a prazo para apresentação, enfim. Ou seja, o fiscal acabou lavrando auto de infração antes que ele tenha conseguido apresentar, de fato, os documentos fiscais solicitados. Então, ele apresenta sua defesa, né, e na defesa ele junta a cópia, né, de todas essas notas fiscais indicadas pela fiscalização. O processo foi convertido em diligência, em perícia, né, justamente para aferir se aquelas notas fiscais elas seriam as mesmas, né, que teriam justificado esse aproveitamento de crédito. O processo foi, e no laudo pericial, o perito confirma que todos os documentos fiscais apresentados pelo contribuinte são as primeiras vias, né, das notas fiscais que geraram o crédito, que teriam sido apresentadas em cópia. Informa que, por ocasião da perícia, o contribuinte foi intimado para apresentar os originais, né, dessas notas fiscais de entrada, porém, ele não apresentou o original. Ele apresentou, por outro lado, várias notas fiscais em cópia, acompanhada da cópia também do livro de registro de saída do contribuinte, né, do emissor dessas notas. E o perito ele faz uma planilhazinha com relação a cada uma dessas notas, ele coloca essas informações. Apresentar a sua cópia mais livro de saída, então ele faz todo esse relatório analítico. Mas, por não ter sido apresentados os originais, o perito em si, né, não foi dada a ele essa competência também, ele não faz qualquer ajuste de valores, né? Em primeira instância, o julgamento foi de manutenção,
integral do auto de infração, sob o fundamento de que a ausência de apresentação dos originais pelo contribuinte comprovaria, sim, a materialidade da infração, né? Com relação ao mandado de anulidade citada, né? Ele relata que o mandado de ação fiscal ele era amplo, né? E que é sim um documento, um ato administrativo hábil a justificar a atuação da fiscalização. O contribuinte, então, apresenta um recurso. Nesse recurso, ele não chega nem a repetir essa nulidade, né, com relação ao mandado de ação fiscal, mas ele traz uma outra questão preliminar, que é a decadência parcial, né? Ele pede a decadência do período de janeiro a março de 2009, considerando que a autuação ocorreu em 15 de abril de 2014 e que aplicar-se ao caso a regra do artigo 150, parágrafo 4º. No mérito também, ele defende, pela primazia do princípio da realidade, entre outros, que as notas fiscais apresentadas, as primeiras vias apresentadas, elas devem sim ser consideradas como verídicas, como idôneas para essa finalidade, né, registro de crédito. Faz aqui uma referência com ponderação com relação ao tempo, né? Ainda não era escrituração digital, era física. Então, faz essa ponderação e pede para que sejam aproveitadas, inclusive as que estariam acompanhadas da cópia do livro de saída. E pede, assim, a reforma da decisão singular. A assessoria processual tributária, ela, no caso, analisando todos os argumentos do contribuinte, ela opina pelo acolhimento da decadência parcial do período de janeiro a março, considerando que teria havido a escrituração da nota fiscal de saída, né, que seja esse CMS, que não teria sido constatado dolo, fraude ou simulação e que, portanto, teria sido seria correta a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Ele traz ainda, caminhando o parecerista, que ele faz esse registro, né, de que na própria perícia, nas observações da planilha, vários daqueles lançamentos que não foram considerados pelo fiscal, né, que foram considerados inidôneos por causa da nota fiscal, ele considera, ele opina pela exclusão daquelas notas que, embora em cópia, estejam acompanhadas do respectivo livro de saída, cópia do livro de saída do emitente. Então, ele acaba, nas suas conclusões, pedindo a exclusão do período da decadência e também desses lançamentos que, no próprio parecer, ele elenca um a um quais são, com base na planilha da perícia, né, aqueles que estão acompanhados do livro de saída, que, na visão dele, atenderia à regra do artigo 65, inciso 8º. Então, os presidentes, essas são as considerações. Obrigado, doutor Felipe. Passa então a palavra, doutor Matheus Zeno Neto, representante da PGE. Muito bem, senhor presidente. Aí crédito indevido por falta de apresentação da primeira via da nota fiscal. Isso é infração ainda quando nós tínhamos, antes tinha nota fiscal modelo A e modelo 1A, a nota fiscal ainda era... ainda não era, não tinha internet, não tinha... Quer dizer, não tinha internet, não tinha ainda o DANF, né? O DANF, antes do DANF. Daí, o contribuinte... ele tinha que apresentar a primeira via da nota fiscal para poder se creditar. Aliás, há uma previsão na nossa legislação exatamente para isso, que sanciona o contribuinte, que se creditar do ICMS sem apresentar a primeira via da nota fiscal. O contribuinte, no desenrolar do processo, acabou comprovando que uma parte daquele crédito que foi considerado indevido pelo agente fiscal, na verdade, refere-se a operações que ocorreram apresentando o livro de entrada do remetente, né, e outros documentos que comprovam isso, e isso foi considerado pelo perito que fez o levantamento. Com a dedução, ainda remanesceu um pequeno valor, né, e esse valor ainda foi reduzido também
de janeiro, como também apontado pelo doutor Felipe, de janeiro a março, em razão da decadência, como as operações haviam sido estruturadas, imposto recolhido e tal. Então, nós teríamos aí a aplicação para fins de decadência do artigo 150, parágrafo 4º, e é isso mesmo. Ainda que as operações... e aí nós temos até uma questão interessante, que eu já ia passando, que é o descumprimento de obrigação tributária acessória. Mas vejam, por que aplica o 150, parágrafo 4º? Porque se fosse só o descumprimento de simples obrigação tributária acessória, realmente não seria o parágrafo 4º do 154. Né? Seria o 153.1. Mas é porque aí, na verdade, o que resultou foi na falta de recolhimento do ICMS. Ele considerou crédito indevido. Não foi o descumprimento da obrigação tributária acessória. Daí a possibilidade, porque a operação foi escriturada, foi tudo claro, etc. e tal, a aplicação do 150, parágrafo 4º. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Sem mais delongas. É isso. Processo em discussão, senhores. Doutor Felipe, só uma dúvida. Ele pede a nulidade do julgamento singular, porque o procurador... Não chega a fazer. Ele traz algumas considerações meio passantes, dizendo que os argumentos não tinham sido bem analisados, mas ele não trata isso como nulidade e não repete a que ele havia feito na defesa, que era com relação ao impedimento do agente fiscal. Então, assim, entendo que o que está devolvido aqui para nossa apreciação é a decadência, que ele originariamente arguiu no recurso, e a questão das notas, se é parcial ou total, né? Se a apresentação das notas fiscais em cópia, primeira via, seriam suficientes para comprovar a rigidez do crédito que foi assumido, ou se pelo menos a cópia acompanhada do livro de saída. Né? Ok. O que eu li no parecer, um resumo, no recurso, ele fala: alega inicialmente que houve omissão do julgador ao não enfrentar os argumentos suscitados e as provas constantes nos autos. Não, por isso que eu chamei a atenção. Eu vi também no parecer, eu li, reli, mas não tem essa como nulidade, não. Ok, vamos em frente. Doutor William Falcão pediu a palavra. Ok, senhor presidente. É só uma curiosidade aí para o doutor Felipe me dizer. O artigo 65, o inciso 8º do regulamento do ICMS, diz que não pode o crédito, né? Tem que ser com a primeira via, não pode ser com a segunda via, mas o contribuinte pode comprovar, dá até um exemplo, hoje já tem outros exemplos que são aceitos, né, no contencioso, que é o registro de saída do emitente. E pelo que eu entendi no relato, a perícia foi feita talvez nesse sentido, a perícia viu que teve isso, mas não reduziu essa base de cálculo. Quem fez isso foi o próprio parecer depois, não é isso? Exatamente. Certo. Assim, não foi a ela designar essa tarefa. Se tiver saída, retire. E ela acabou fazendo o registro dos fatos, né? O julgador de primeira instância acabou não considerando isso como relevante. Certo. Ok, obrigado. Mais alguma discussão, senhores? Doutor Felipe Amaral. Nossa, presidente, já que provavelmente os debates já estão se encerrando, só fazer alguns comentários, né, e já adiantando um pouquinho, adiantando o posicionamento, né, inicialmente com relação à decadência. De fato, são operações, foi crédito devido, né, no recolhimento do ICMS, e não havendo dolo, fraude, e tendo havido a declaração, o imposto está regularmente escriturado, né, normalmente uma discussãozinha que se tem aqui, o imposto está lá, escriturado corretamente, está, né, o pagamento é que foi considerado não ocorrido, né, pela falta de crédito. Então, pelo acolhimento da decadência, e na linha do parecer também, né, essa questão do original está na nossa legislação, a gente tem que acolher, mas é cruel, porque ele apresenta as notas tão numeradas direitinho, né, a gente se sente cometendo injustiça, mas é uma formalidade que a legislação, na época, né, ele teria que ter guardado os originais. Mas com relação, quando ele faz essa comprovação, junto com o livro de saída, ele foi atrás do livro de saída de quem emitiu, né, são postos de gasolina, foi até diligente nesse sentido, que ele foi apresentado na perícia. Na verdade, na perícia,
o perito pediu para ele apresentar os originais ou os livros de saída, ele apresentou de novo só as cópias. Ele não tinha mais os originais. Deve ter escaneado e extraviou-se no decurso do tempo, né? 6 anos depois, 7 anos depois. Ele apresentou o que ele tinha, que eram as cópias. É possível identificar as operações, né? Tá lá, numerada direitinho. E apresentou em acréscimo ainda, já que ele só tinha as cópias, o cópia do livro. Nessa diligência da fiscalização é que o fiscal pegou e fez a planilhazinha, nesse aqui apresentou o livro de saída e tal. E o parecer justamente, ó, o que ele apresentou só cópia, não vou considerar, porque haveria uma dúvida com relação à veracidade, né, assim, e ele não trouxe essa prova complementar, mas com relação às outras, ele teria sim opinado pelo acolhimento, também entendo que é minimamente razoável, e está no próprio artigo o tipo legal lá, né, ele fala do acompanhamento do livro de saída. Então, no sentido aí do parecer, senhor presidente. Mais alguma discussão, senhores? Então, com relação à decadência, doutor Felipe, né, alcançaria de janeiro a março de 2009, invocando aí o 150, parágrafo 4º, e também considerando aqueles documentos que foram apresentados, a cópia da primeira via, a cópia dos livros, que é a previsão legal, conforme mencionado doutor William Falcão. E a próprio parecer ele já auxilia aqui o relator, ele faz direitinho, esse aqui tá, então ele já demonstra a exclusão bem de forma didática. Ok. Senhores, mais alguma discussão? Não havendo, pergunto como vota o conselheiro relator. Senhor presidente, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de decadência do período de janeiro a março de 2009, também dando parcial provimento para excluir daqueles da apuração inicial da fiscalização os lançamentos em que houve a comprovação mediante cópia mais livro de saída do emitente, tal como opinou o assessoria processual tributária. Algum voto sentido contrário, senhores? Senhoras? Tanto com relação à decadência quanto ao mérito. Não havendo nenhum voto contrário, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, dá-lhe parcial provimento, acolhendo parcialmente a decadência do período de janeiro a março e também considerando notas fiscais apresentadas acompanhadas dos livros de registro de entrada dos emitentes das notas fiscais, conforme parecer da célula de assessoria processual tributária, ratificado aqui em sessão pelo doutor procurador. Esta decisão para o processo, processo, né, da discussão hoje, da nossa pauta, a Transfrios, Transporte e Comércio de Frios Limitada. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, discutido ainda nesta sessão? Não havendo, convoco os senhores a participarem da 84ª sessão, amanhã, dia 8 de dezembro de 2021, onde teremos processos da Claro S.A. Relatoria, doutor Saulo ou doutor Felipe? Saulo, presidente. Doutor Saulo. Com a participação, citação oral, doutora Maria Fernanda. Temos também 2 processos da RD Comércio de Acessórios, relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, com a participação do doutor Cícero Roger, e um pedido de vista, doutor William Falcão, da sessão do dia 15 de outubro de 2021. E terminamos a nossa sessão com o Max Frio, relatoria também do doutor Saulo. Esta é a nossa pauta de amanhã, desejando um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.